Fala, galera, estamos aqui no nosso primeiro Já Tô no Podcast. E, ó, começamos com o pé direito, tá? Nosso entrevistado de hoje, Marcos Van Damme, diretamente da FM O Dia. Que isso, hein? Dá aquele alô pra galera aí, meu Pô, pai. fala aí, galera do Já Tô. Eu já tô no podcast. Fala aí, Jefferson. Fala aí, Leandro. Pô, que honra, responsabilidade. O primeiro, hein? Primeiro, meu compadre. primeiro. Estreamos pra explodir, meu. É mesmo, pô. Eu tô honrado. Cara, vamos trocar ideia, vamos meter aquela causada aqui. Não, tô de onda. Eu só falo verdades aqui. Gosto de contar minhas histórias do rádio. E, pô, eu gosto muito de fazer podcast, assim. Então, meu compadre. Eu gosto de falar, contar histórias. Isso já vem de mim desde Então, moleque. eu já vou pedir pra você começar. Da onde surgiu o Marcos Van Damme, meu compadre? Fala pra gente aí. Cara, quando eu comecei a trabalhar, minha primeira rádio foi a RPC, né? Que é o mesmo dial da FM O Dia, 100,5, né? Posteriormente, a FM O Dia passou pra RPC. No mesmo dial, aí entrei como estagiário na rádio, coisa e tal. E na época, cara, assim, tinha muito filme do Van Damme, muito. E era aquela época de cinema de rua, sabe qual é? Então, aí estourou o Grande Dragão Branco. Aí esse filme do Van Damme estourou e daqui a pouco veio um monte. Eu era fortinho, tava em forma, tinha o cabelinho parecido com o dele, até lutava na época, coisa e tal. Comecei meu estágio lá. Aí o Marcelo, que trabalhava lá na promoção, aí o pessoal da RH me apresentando. Aí esse é o novo estagiário, Marco Aurélio e tal, que não sei o que, pá. Aí ele olhou pra mim, não, Marco Aurélio não, Van Damme. Aí ficou, né? Aí lançou essa, pô, logo de primeira, na apresentação. Aí já fica, aí já pega e não tem tal. jeito. Mas é bom mesmo também, né? Por um lado é bom, né? Porque Van Damme é bom. Não. E virou nome artístico. Virou né? o nome artístico e assim... Só tenho a agradecer. Porque é o nome que... E aí só quem chama de Marco Aurélio, minha mãe, minha tia, sua família, né? Se apresentar como Marco Aurélio, Não dá. conhece. Aqui embaixo, tava fazendo cadastro para subir no prédio, né? Aí até eu tive que... Para me identificar, não, avisa que é o Van Damme, mas o cadastro é feito com o nome, né? Marco Aurélio Santos Teles e tal. Aí eu lembrei, cara, quando a galera de gravadora mandava meus nomes para os shows e tal, lista, né, de convidados, era sempre Van Damme. Van Damme. Tá. Mas aí, como era uma lista de convidados, nunca precisou de identidade. Mas aí teve um show na Fundição Progresso, tem muito tempo, que aí mandaram meu nome pra lá, não, Van Damme vai chegar. Aí cheguei ali e tal, na lista tava lá, Van Damme. E o cara pediu a identidade. Eu falei assim, aí tu me quebrou. Isso daí só quem deve ter original mesmo é o belga, que mora lá na Europa, nos Estados Unidos, o primo rico. Ele deve ter o original da identidade, não eu. Isso daí. Mas aí depois tudo se resolveu, aí entrei mesmo com o Van Damme, mas eu demorei um tempinho lá, cara. Quase uns 10 minutos. Não, mas é porque tem que ter identidade desse cara. Não tem identidade do É Van Damme, apelido, cara. Não tem como ter identidade disso daí. Ficou bom, vamos criar a identidade do apelido agora. Aí, de repente, né, chega aqui... Ou então inserir no nome, né? Inserir no nome. Apelido, né? o banco já tá fazendo isso. Ele pede o apelido. O aplicativo do banco, qual é o teu apelido? Exatamente. Poderiam sugerir isso numa... Tem várias personalidades. Eu não sou uma personalidade, mas tem vários que colocaram, né? Inseriram no nome o apelido, né? O Roberto Dinamite era um deles. Colocou. Até tem uma história engraçada com ele, o Emerson Rocha, que é do Fora do Jogo podcast, foi lá, e também do podcast dos Vascaínos, foi lá na rádio e contou a história, que ele chegou, se não me engano, em algum país, nos Emirados Árabes, aí tinha um nome lá, ou nos Estados Unidos, enfim, Dinamite, aí os caras, Dynamite. Segura ele. Pro cara lá fora entender que Dinamite faz parte do nome dele. Pô, tu imagina, mano. Tu vai fora do país, né? Com certeza. Van Damme, como foi essa passagem pela Record, Rede Record, de televisão? Cara, foi legal como um aprendizado, assim, né, cara? Aprendi muito. O Tino Júnior foi responsável, né, por me levar para lá. A gente trabalhou muito tempo no rádio, eu e ele construímos uma história. E, enfim, aí ele tá lá voando na Record e tal. Mas na Record eu ficava mais... Eu só ficava nos bastidores, né? E assim, não que eu nunca tenha ficado no rádio, mas eu ficava nos bastidores do rádio, mas ia pro microfone como repórter, como apresentador,
tava sempre no ar falando alguma coisa. Hoje, na FM Um Dia, eu tô 100% focado na locução. Que é uma novidade para mim, que nas outras vezes eu tava na locução, mas estava fazendo outras coisas. Eu fui produtor, fui coordenador artístico, enfim. Cara, foi legal como aprendizado, assim, a linguagem de vídeo, uma televisão, uma emissora do tamanho da Record TV. Mas eu achava que faltava alguma coisa, entendeu? Para mim, do que eu tava fazendo ali, fazia de tudo um pouco. Quando você faz de tudo um pouco, é complicado. E aí você tem uma direção, né? Aí você não consegue evoluir naquilo que você pode entregar melhor. Né? Então, quer dizer, foi bacana, gostei, curti. Mas lá era o jornalismo. O jornalismo que eu estava lá envolvido era o jornalismo do dia a dia, do cotidiano, tiroteio. Muitas vezes estava ali inserido naquele contexto que, pô, nunca foi a minha, sabe, cara? Sempre fui mais do entretenimento, pô, da música, pô, do esporte. Pô, eu fui fazer, cara, eu não lembro agora qual foi. Pô, foi num... Não sei o que eu fui fazer agora, era plantão final de semana, que eu entrei numa ambulância, meu irmão, tinha um filme que é estranho, que, pô, aí ela saía tomada de sangue. Cara, a ambulância era só isso, meu irmão. Aí eu olhei aquela parada, meu irmão... Porra, que caô brabo. E aí algumas coisas também que eu via no dia a dia, de porra, gente complicado, baleada, né? E tal. Faz parte da nossa realidade. Aquilo dali não tem como Hoje fugir. Dia, realmente As pessoas têm que saber, é verdade. Mas eu até então, na minha carreira, eu nunca tinha... E nem essa era a proposta também, né? Era fazer um lado mais de entretenimento, mas que, por várias razões, acabou não acontecendo, só uma coisa ou outra. Tinha uns lances legais na Record, que a gente fazia o programa no final de semana, um sábado por mês, com atrações em algum ponto do Rio de Janeiro. Isso era bacana. E aí a transmissão ao vivo, o Tino apresentando, os grupos. Mas você fazia essa cobertura? Aí eu fazia legal. A produção, a organização toda. Tinha um diretor de TV que via isso, mas eu fazia toda a produção disso, né? Pô, legal. E aí isso daí era muito maneiro de fazer, isso era bacana. Mas o dia a dia era outro, enfim. Aí deu um passaralho lá depois no final Depois da pandemia, ainda na pandemia, né? 2020. Aí, pô, acabei saindo, aí voltei pro rádio. Mas era uma outra proposta de rádio. Uma rádio corporativa que estava sendo entregue via aplicativo. Aí o Ovorus, que tinha trabalhado comigo na Rádio Cidade, que tinha me dado oportunidade de ser coordenador artístico pela primeira vez, aí me chamou para ser coordenador e locutor, como eu era também na Rádio Cidade. Era sempre alguma coisa e locutor, alguma coisa e produtor, alguma coisa. Hoje em dia, na FM Dia, eu tô focado na locução. E isso é muito legal, né? A gente tá focado, tá num projeto, tá naquela intenção de você poder fazer o melhor. Tem como se dedicar mais. Exatamente, né? é completamente diferente. E nessa sua trajetória, o que te marcou mais? Onde foi o local que te marcou mais? Seja como aprendizado, seja como carreira, assim, como... lá, o boom da carreira, o que te marcou mais nessa trajetória aí, desde o começo da tua carreira? Ah, cara, assim, eu tenho que agradecer muito, né? O Sistema Globo de Rádio foram 16 anos lá, né? Bastante coisa, entre 98, entre Beat 98, entre Rádio Globo, né? Fazia parte ali da transmissão ali esportiva na Rádio Globo, a parte do camarote da Rádio Globo, e depois, posteriormente, cobrindo a torcida, a chegada das torcidas, alguma coisa que acontecia em volta dos estádios e tal. Então, quer dizer, o Sistema Globo de Rádio, ficar 16 anos no total é muita coisa, é uma vida, né? Também Rádio Cidade, onde, pô, dei um passo para conhecer a gestão de rádio, né? Quando você tá fora, você... por exemplo, muito comum, né? Tu tá no estúdio de rádio, poderia ter isso, poderia ter aquilo outro. Poderia ter aquilo, tinha que fazer isso, tinha aquilo outro. Mas aí quando você passa pro outro lado e aí enxergar como acontece, a questão de gestão, de você gerir equipe, gerir pessoas, dinheiro, orçamento, né, direcionamento, interesses, aí muda tudo de figura. Aí tu vê que o buraco não é mais embaixo, o buraco é lá embaixo. E não funciona de acordo com o que deveria ser, de como deveria ser na nossa cabeça,
acontece de acordo com a realidade do local, com as pessoas que estão ali, e também com o interesse do patrão. O cara que tem o dono da bola, ele que vai mandar, cara. Não adianta pitar, tu achar e tal, você pode até não concordar, mas o cara é o dono da bola, meu irmão. E o cara, mais do que ninguém, sabe as necessidades dele e da empresa dele. Então ele passa isso pro corpo gestor ali, que tá no primeiro contato com ele. E essa é a realidade, não tem muito o que fugir. Aí pô, tem sempre... porque deveria fazer isso, aquilo outro. Cara, pode até ser que... Mas não é assim, né, cara? Não é assim que a banda toca, né? Com certeza. Mas aí você falou e não falou o que marcou a sua vida. Foi a Rádio Globo, então? Cara, o SGR hoje é FM Dia, né? FM Dia. Eu tô vivendo uma experiência lá, mano. Nova, né, meu compadre? É assim, de exercer a criatividade diária, falando, comunicando. Eu acho que hoje eu tô num divisor de águas, no marco da minha vida. Eu tive 3 etapas, assim, tipo de... Eu posso até incluir a Record de conhecer o outro lado, né? Sistema Globo de Rádio, que tudo que eu tenho, grande parte, eu devo a maior parte do que eu tenho na vida é o que eu trabalhei lá, né? Do que eu recebi, do que eu conquistei. Vai ter que estar 16 anos construindo uma carreira, solidificando. Então ali vai estar sempre. A Radicidade por ter esse lado da gestão e tal. A Record pelo outro lado, de conhecer a linguagem da televisão, de como funciona e tal. E hoje, FM Dia, com certeza, assim. Se eu lembrar, eu acho que há muito tempo eu não ia trabalhar tão feliz. Cara, eu vou trabalhar porque lá eu faço, me divirto. Eu sempre preguei o seguinte, cara. Vocês estão nesse projeto aqui, vocês têm grupo de pagode de vocês, mas a partir do momento que você deixa de se divertir, a parada não tá legal. Não importa o que você faça, cara. Você precisa se divertir. Aí você fala, pô, e o médico? O cara não... Cara, vai dizer do que se diverte com algumas coisas? Não. Mas adrenalina, com certeza, motivo médico, conhecimento. Então é mais ou menos por essa linha. Então, no que a gente faz, o entretenimento, né? Que sempre foi a minha praia, entretenimento, futebol e tal. Aquilo dali tem que se divertir. Você tem que se divertir com aquilo. Então hoje eu me divirto muito com o que eu faço. Divido lá o tempo com o Thales lá, que também moleque novo, tá voando. Eu acho que tu chegou num ponto que a gente sempre fala. Falei isso até na entrevista que a gente teve. Eu acho que aí tá o sucesso. Entendeu? O sucesso não é você tá ganhando milhões de dinheiro, tá explodido no Brasil. Eu acho que o sucesso é você se divertindo no que você tá fazendo. Você tá bem no que você tá fazendo, entendeu? Você tá ali, ou eu gosto de fazer isso. Hoje eu vou fazer porque eu gosto. Não é porque eu tenho obrigação de fazer. Eu acho que esse ponto aí pra gente... Eu acho que isso é o sucesso da nossa vida. Pelo menos na minha parte, eu acho que esse é o sucesso total que a gente atinge na nossa carreira, na nossa vida, que é fazer o que a gente gosta. Por amor. Trabalhar com o que a gente gosta. Né? E geralmente quem trabalha com o que gosta vive de férias, né, cara? Praticamente. É claro, todo mundo precisa de dinheiro. Né? Precisa. As contas estão cada vez mais altas. Uma coisa não engloba a outra, claro. Né? Mas assim, mas eu acho que a partir disso, uma coisa vai puxando a outra e aí tudo vai acontecendo na tua vida profissional, né? Pelo menos eu acredito nisso, né, mano? Não, eu tô falando de sucesso pra gente, não tô falando de sucesso assim pro público. Sim. Eu falo sucesso na nossa vida. Eu acho que né? a gente se sentir bem com a gente mesmo. Acho que muita gente pergunta, por que é sucesso pra você? Pra mim, é mais ou menos isso, tá fazendo o que eu gosto. Exatamente. Tá feliz ali onde que eu tô, no meu meio ali, que eu tô trabalhando pra aquilo ali. Entendeu? Então, pra mim, isso aí é o auge do sucesso, é isso pra mim. Claro que dinheiro a gente, não é como a gente se empolga todo mundo pingando ali no bolsinho. A gente faz o que a gente gosta, vai ter que receber por aquilo. Claro, se tu receber, a gente fica puto, né? Tá louco, cara. Verdade. Vandame, fala pra mim, e qual o artista ou famoso que você tem entrevistado que você, pela tua primeira vez, assim, qual foi o... Lembra aí. Ter chamado a atenção? Ter chamado Cara, entrevistei tanta gente. Seja de maneira curta, seja de que marcou, que você, sei lá, tremeu e falou, cara, esse daqui, você era muito fã. Nunca esperava ter entrevistado. Eu nunca esperava ter entrevistado o Roberto Carlos no dia do aniversário dele. Aí. E com ele, pedindo pra... Não, na época eu tava na 98. Não, vem cá, o pessoal olha o menino, na época era menino. O menino da 98 cheguei. Porque tinha uma fila ali, né? Ele descia,
no prédio dele, né? Um clássico do aniversário dele, ele lá em cima dá tchau pros fãs, aí depois tem sempre alguém da imprensa, ele desce para atender. Cara, ele tem uma energia, ele tem um negócio em volta dele, uma áurea, que, rapaz, e muitos têm essa energia diferente, mas ele tem um negócio diferente. Cara, quando ele chegou, aí ele... E olha a maneira como eu senti, né? Ele tem aquele jeito dele, ele vira assim, né? Ele dá aquela... Ele mexe o compasso e pá! E vira de frente. Cara, quando ele virou pra mim, não, vamos lá. Quando ele virou, ele falou, pô, vamos lá. Maluco, não veio assim. Sabe quando tu sente uma onda de energia batendo no teu peito, sabe? E agora? Negócio diferente. Eu falei assim, pô, rei, eu nem esperava por essa. Porque eu tava na fila e eu tinha falado, a assessora dele, não, eu falei, é rápido. É rapidinho, uma gravação aqui pra 98, coisa e tal. Aí ela, não, mas aí tinha uma galera pra fazer uma entrevista. Eu disse, não, mas ainda tem o pessoal na frente. Eu falei, pô, é rápido e tal. Aí ele falou, não, vamos lá, vamos falar com a 98 aqui. Pô, 98 sempre fazia na época, os especiais de fim de ano também, né? Conforme a TV Globo fazia, 98 fazia também. Cara, quando ele virou, deu até um branco, sabe qual é? Vou perguntar. Porra, caramba, agora eu não tava, eu tava até conformado com o meu lugar na filinha aqui. Aí ele virou, pô, deu os parabéns pra ele e tal. Aí enfeitei o pavão, né, cara? Tô com o Roberto Carlos ali na minha frente, o cara, né? Enfim, o cara é impressionante. Quem tem também essa energia, assim, uma energia desse tipo é a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é um negócio impressionante. Zeca Pagodinho. Cara, Zeca Pagodinho já a gente fazia uma parada nos carnavais. Zeca Pagodinho e Edmundo fizeram isso, cara. Que é inacreditável. Eu tava embaixo aqui pro Zeca Pagodinho, aí entrevistei ele uma vez. Eu aqui embaixo, ali naquela parte ali onde você passa ali no corredor, né, na Sapucaí. Ele aqui em cima, ele tava ali porque ele fica assistindo o desfile da escola de samba, né? Na maioria das vezes, aquilo lá, a galera fica lá por dentro, mas ele fica assistindo o desfile. Ele vai lá pra assistir, irmão. Aí, qual é a escola que você tá mais gostando e tal? Zeca, pá. Fala, pô, Zeca, não posso beber, tô trabalhando, não posso ir aí. Traz um copinho pra mim, cara, na hora, acho que ele tinha alguém com o copo pra ele. Ele pegou o copo, ele me entregou, aí ficou todo mundo olhando assim, sabe? Ele, cara, mas é o cara que é povão, né? Dá pra ver na cara dele que é povão. O nego fala muita coisa que... Cara, não tem o que falar do Zeca Pagodinho. O cara pra mim, o Zeca, a nossa referência é o Zeca, o jeito dele. Exato. Só que o nego às vezes não quer entender o jeito da pessoa, que nem todo dia bom, né? O cara não gosta de foto. Cara, eu já fui uma vez na festa do Arlindo Cruz, há um tempo atrás, que ele tava lá e, cara, ele é aquilo dali. Ele sentado bebendo lá, tá, bebendo a cervejinha dele. Quando começaram a tirar foto, ele saiu de fininho. Ele não gosta, ele nunca gostou. Quando a gente foi embora, ele tava no bar, sozinho, só ele, bebendo lá, sozinho, com a cervejinha dele lá. Eu falei, lá, cara, você sabe onde foi parar? É a onda dele. Então, cara, é isso, é o jeito dele. E a galera tem que respeitar, tem que entender isso, que nego não... Cara, é surreal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E ponto, gente. Não tem muito o que falar, né? Acho que o jeito dele, acho que a humildade dele, acho que é fora do comum, cara. Como dele, como de outros artistas também, né? Não, esse lance que eu contei do Edmundo, cara, do Edmundo foi engraçado também, porque, assim, a gente fazia, eu trabalhava... Eu e o Bruno Menezes, a gente fazia carnaval todo ano. Camarote, depois se espalhando pela avenida por inteiro. E aí, cara, a gente teve um carnaval, todo mundo falava, o Edmundo, cada hora tá de um jeito e tal. Aí, cara, uma vez a gente foi entrevistar o Edmundo, um ano na avenida, o Edmundo, não, pô, hoje não, tá falando, beleza. No início também a gente tomava muito toco de artista, cara, tomava não. Aí depois quando você aprende a chegar, abordar e ver também que os artistas estão no momento de lazer deles e ter alguém entrevistando é um saco. Chato, pô, é chato pra caramba, mas enfim. Aí, pô, eu comecei a entender isso e fazer aquilo começou a me incomodar. Sabe qual é? Tá no camarote fazendo celebridade, começou a me... Tem muita gente que gosta. Aí eu passei a não gostar daquela... Porque, pô, tava... pô, aí, enfim, pô, teve um dia que ele... Um ano que ele não quis falar com a gente, não falou e tal.
Aí no ano seguinte, cara, ele falou. Ele foi todo solícito, pô, trocou uma ideia, foi maneiro pra caramba, deu entrevista maneira pra gente. Não sei se já era Beat, se era 98 ainda. Acho que já era Beat. Aí, cara, a gente sempre pedia cerveja pra galera, porque ele não podia trabalhar, que tava de colete. Aí pedimos uma cerveja pra ele, mas, tipo, só pra dar uma floreada e tal, terminar daquele jeito. Terminou a entrevista e foi, beleza. Pô, obrigado, Edmundo, pô, valeu e tal. Pô, maneira, foi maneiro. Passou. Aí, cara, deu assim, sem brincadeira, uns 5 minutos, cara. Daqui a pouco aparece ele com 2 copos de chopp pra gente. A gente se olhou assim e falou assim: caraca, uma coisa de mundo pegou chopp pra gente mesmo, mano. Cara, não tem como, né, cara? Muito louco. Às vezes a gente brinca, não espera, né? Que a pessoa vai lá e faça, né? E aí a pessoa vai lá e faz e acabar que você fica sem graça. Porque você fala assim, cara, eu não esperava isso, eu tava brincando, não sei o quê. Mas ali já tá no clima, a gente tem que aproveitar, né? Meu pai deve ter bebeu, né? Claro, né? Pô, óbvio. Vai deixar, pô. Mas ali, pô, de leve, né? Não ia ficar, pô, mamado no final, trabalhando, enrolando a língua na Sapucaí. No calor tem que tomar, né? Não, tem que tomar. E refrigera as ideias, né? Que é uma beleza. A pergunta vem que é uma beleza. Aí fica tudo colorido. Você já começa a enxergar o mundo e o trabalho de uma outra forma, né? Verdade. É como a gente falou, tem que se divertir no meio do nosso trabalho. Exato, senão não tem. E a cerveja faz parte disso, né? E eu vou te falar, cara, pô, trabalhar no carnaval é uma pedreira, hein, mano? Cara, é pedreira. E o pior era falar, era quando eu ouvia das pessoas depois. E aí, tu vai trabalhar no carnaval? Vou trabalhar na Sapucaí. Pô, se deu bem, maluco. Todo mundo fala isso. Meu irmão, chegava lá, acho que... Que horas eu chegava? 7... ficava 12 horas lá, full time, na intensidade, no jogo vertical, amigo. Vambora. Chegava lá 7 horas da noite, saía 7 horas da manhã. E pra você voltar a sair da Sapucaí? Naquela estação ali da Praça 11. Canhaço do caramba. Tá louco. Maluco, aí apertava todo mundo ali na estação do metrô. Aí eu tinha que ficar lá mó tempão esperando pra conseguir sair da Sapucaí. Putz. É porque tudo, assim, esse nego olha pro meio do cara, assim, Só vê a parte desfile, boa. vários Não, só vê a parte artistas, boa, então pô. tu vai se dar bem. Mas ninguém não vê a correria que é o dia todo, que Não, você tem que estar dia a correndo dia. atrás dos caras pra entrevistar. Aí- Ninguém pensa nisso, ninguém vê isso. Pra você ter uma ideia, chegou uma hora, você contando isso pra galera que não tá envolvida no... A pessoa fala assim, porque eu contei isso pra um amigo meu uma vez, ele falou assim, cara, como tu fez isso? Eu falei, cara, eu pedi pra não trabalhar mais em camarote na Sapucaí. Pô, tu é mesmo? maluco. Pedi, A primeira reação. Pô, pedi, mano, pedi, porque, pô, era muita guerra, cara. Você tem que gostar muito daquilo, negócio de vida de celebridade, o sufoco pra entrar, pra entrevistar. Porra, imagino que passei, deve ser. já passei muito perrengue. Imagina que deve ser um perrengue mesmo. Pô, tomei cara, uma cotovelada do segurança do Maradona, que eu queria voltar lá pra dar os parabéns pra ele pela técnica. Quando o Maradona foi no camarote da Brahma, ele foi cercado, assim, tinha um monte de segurança, e ele no meio, sabe? E o Maradona daquele jeito, ele parecia pipoquinha pulando, e cercado pelos caras. Eu fui, a gente gravava e levava até a nossa cabine e descarregava todos os áudios de todas as entrevistas, e aí a produção, o locutor ia soltando de acordo com o horário determinado, né? Como se fosse ao vivo, mas já gravava. Que, pô, numa tacada eu já entrevistava 10 pessoas e levava de volta pra cabine as entrevistas. Aí era a noite que o Maradona ia chegar lá. Porra, Maradona, meu irmão, Maradona vai estar aqui. Passa o Maradona. Mas só que dentro do camarote da Brahma da época, tinha uma área VIP da VIP da VIP, que era pra onde ele ia. E aí ele passou cercado, meu irmão, cercado. Quando ele passou, eu falei com ele, eu chamei ele, aí ele virou pra falar e tal. Mas o segurança foi. Aí eu passei o braço de baixo pra, né, captar. Ainda captei alguma coisa que não consigo nem entender. Mas eu coloquei porque, pô, era o Maradona. Cara, o segurança dele deu só um totozinho assim pra me afastar pra ele de lado, assim, ó. Cara, na hora eu não senti nada. Depois. Daqui a pouco, meu irmão, eu comecei a riar. Aí sentei assim no chão.
Aí veio o Bruno que trabalhava comigo. O que foi, cara? Tu tá bem? Eu falei assim, agora não, mano. Mas daqui a pouco eu vou voltar. Que eu vou te falar, maluco. Que técnica o maluco tem. Que ninguém viu nada. O cara só fez isso aqui assim. Só Manda chamar nem um VAR. E esse é brabo, maluco. Nessa época não tinha VAR. Não tinha VAR. Caraca. Aí passei a fazer mais concentração. Eu passei também por situações engraçadas. Teve uma vez com o Ronaldinho Gaúcho. Porra, não sei qual foi a escola. Mesmo esquema também. Cercado de segurança. E todo mundo já sabia que ninguém podia falar. Ele não ia falar com ninguém. Era norma, não tem jeito. Não, ele não ia falar com ninguém. Aí, pô, tudo com a televisão, todo mundo filmando em volta dele. E ele cercado de segurança, Ronaldinho Gaúcho e tal. Pá. Aí passou, né? Aí falei, pô, Ronaldinho Gaúcho não ia falar com ninguém, beleza, e tá. Aí subi, tava na cabine da rádio e tal. Aí nisso o Tino passa lá embaixo e Ronaldinho Gaúcho, tá lá. Tranquilo. Aí eu desci. Aí ele tava na concentração, cara, com a galera, mas tipo assim, lá pra trás, sabe, relax. Sem segurança, sem... Não, cercado pelos seguranças, mas, pô, já tava, né? Bastante. Já tava relax, vontade, ninguém tava ali. Maluco, quando eu passei, cheguei. Aí eu falei, apareci na frente dele. Do nada, pô, Ronaldinho Gaúcho, Van Damme, da Beat 98, vamos trocar uma ideia aqui, pá, coisa e tal. Aí ele, aí, pros segurança dele, aí, ô, Porra, tipo assim, porra, deram bora, aí todas essas coisas, mas a gente trabalha, rala, sofre, mas é aquilo. Se diverte Fazendo aquilo que gosta, né? Com certeza. É bom. Cara, e vamos falar de um assunto meio complicado, mas eu acho que pra você tem uma significância bem grande. O que foi o Gilson na sua vida? Maluco. Acho que a gente não pode deixar de falar dele, pô, né? tu arrepiei, mano. Acho que não pode deixar de falar dele, acho que é uma referência pra todos, né, cara? Então, infelizmente, não pode deixar de falar, acho que... Cara, pô, o Gilson era um cara engraçado, um cara que sabia muito de comunicação, porra, de futebol, de rádio, porra, de televisão. E assim, cara, ele foi... Quando eu comecei a fazer, aí entrei na galera do esporte, entrei no esporte, aí fiz o primeiro camarote da Rádio Globo, foi até um Fluminense e Botafogo. Botafogo ganhou, porque eu sou Botafogo fanático, comecei com o pé direito. Cara, aí o Gilson veio, porra, conversou, deu toque, parará. Ele me valorizava muito, não é, sabe? Ele chamava... a gente criava algumas coisas para as minhas entradas. Ele foi um cara que me incentivou, foi muito parceiro, me ensinou muito. Ele junto com o Zé Carlos Araújo, pô, com o Gerson. E assim, cara, era muito maneiro fazer com eles. Ele me passava muita coisa, a gente trocava ideias. Às vezes eu ia na sala dele, na Rádio Globo. Aí a gente ficava conversando sobre um monte de coisa, rindo. E aí ele gostava, quando eu fazia o camarote da Rádio Globo, ele gostava dos salgadinhos dele. Ele já passava, aí ficava o operador, ele já passava o rádio pra mim, falava, não esquece, hoje eu quero isso. Eu fazia, pô, tá. Aí eu já pedia pra menino que trabalhava, separa os negocinhos aí pro Gilson, pro Canhota, pra galera lá da cabine, que eles vão querer e tal, pá. E assim, pô, foi... Quando eu recebi a notícia, eu fiquei olhando, eu recebi, sei lá, quantas mensagens de WhatsApp, eu fiquei olhando assim, tentando acreditar, sabe? Foi um choque, né, na verdade. Cara que né? A gente, enquanto eu estive lá na Rádio Globo, fazendo futebol, a gente tinha... E ele estava lá, né? Ele saiu antes de mim, que aí ele foi para Transamérica, depois Tupi e tal. Mas a gente se falava muito, diariamente, e ele me dava toques, ele falava o que era legal, o que o povo gostava, o que o povo não gostava. Quem fazia isso também muito bem era o Edson Mauro, que está lá na Rádio Globo até hoje. Pô, foi, então, essa galera das antigas, assim, eu tenho muito a agradecer a eles, porque eles sempre foram generosos de passar o conhecimento deles, entendeu? Pô, legal, isso é maravilhoso. Num mundo que é cada vez mais raro isso. Uma galera que é monstruosa no rádio, tem essa generosidade de passar conhecimento, de passar informação, de fazer você crescer profissionalmente, né? Então, quer dizer, pô, e ele era, cara, divertidíssimo, cara. Ele era fora do ar aquilo que ele era no ar, né? Olha, a gente pode falar bem pouco, a gente só teve uma participação que a gente fez a Rádio Tupi, né? Aniversário da Rádio Tupi.
A gente foi lá, então eles acolheram a gente muito bem. E mais ou menos o que você falou, realmente, cara, todos eles no cantinho deles lá, comendo o salgadinho dele, bebendo a cervejinha dele no cantinho. Aí quando acabou, eles falaram que a gente, parabéns, pô, muito bom, não sei o quê. Falaram com a gente, acolheram a gente muito bem também. Bem receptivo. Então, a gente não tem realmente, é mais ou menos isso aí que você falou mesmo. Pô. A gente não teve a oportunidade de conhecer a fundo, mas o pouquinho que a gente teve com eles ali, com todos eles, né, que tava o Gerson, tava o Zé Carlos Araújo e o Gilson também tava. Então, tava os três ali, tava ali. Tava todo mundo lá, na verdade. Só que a gente não conseguiu falar com todo mundo, mas os que falaram com a gente, que foram realmente chegaram, a gente conseguiu ficar no nosso cantinho lá na hora que a gente teve intervalinho lá, a galera veio, falou com a gente, agradeceu e a gente sentiu esse acolhimento da galera. Então, isso aí eu acho que realmente é maravilhoso, né? Cara, eu lembro do primeiro dia que eu comecei, eu já era da 98, né? Aí apareceu essa oportunidade de fazer o camarote da Rádio Globo e tal. E, cara, vou fazer, amarradão, vamos lá e tal. Eu tava na boa, sabe? E eu, já ouvi os caras. Quando meu pai ouvia o rádio, eu ouvia eles, entendeu? Já era referência. Já era referência quando meu pai ouvia. E, assim, era um domingo que eu saí, eu morava na Tijuca, morava perto do Maracanã, fui a pé pra trabalhar e tal. Cara, normal. Tipo, mais um dia de trabalho. Animado, claro. É o que eu falo do frio na barriga, como é importante e fundamental ter o frio na barriga. E a gente mais jovem, né? Tipo, tá tranquilo, vai ser maneiro e tal, animado. Maluco. Quando eu ouvi a abertura da jornada, todo mundo a postos para entrar no ar. Quando a jornada começou, aquele, né, a voz, era o Zarif ainda, na plástica da Rádio Globo, cara, meu irmão, eu comecei a suar por tudo quanto era lado. Aí o Gilson abria a jornada. Quando o Gilson começou a falar, eu comecei a suar mais ainda. Aí caiu a ficha. Assim, meu irmão, eu vou entrar no ar com esses caras malucos. Errou. E aí eu fiquei muito nervoso. Muito. Fiquei, nervoso demais, cara. Não, mas acho que o nervosismo é bom. E aí, aí depois disso, o Gilson falou do nervosismo, do que era natural e tal, paraná. Eu me lembro dele conversando muito comigo no dia seguinte, sabe? E sobre isso, e depois, aí a gente gravava umas entradinhas, na época do camarote, eu e ele gostava de fazer, aí a gente criava umas situações, aí inventou um DJ que não existia pro camarote, DJ fantasma, aí a gente brincava, ria, se divertia. Aprendi muito com ele, cara, aprendi muito do rádio esportivo com ele, sabe? Legal, da rapidez, da eficiência. Aprendi com o Zé Carlos Araújo que você sempre tem que estar preparado o tempo todo para qualquer coisa, que não tinha uma ordem, sabe? Tipo, fica ligado, que a qualquer momento eu vou te chamar e você tem que estar pronto. Tem que estar ali, ó. E aí eu entrava dependendo de acordo do... Pra mim, na época, eu lembro que era bom quando o jogo tava horrível. Aí quase não. Aí eles jogavam pra mim, o jogo tava. Van Damme, vamos! Aí Van Damme, agora o jogo pegado, o bicho pegando, correria, bola de cá, bola de lá, goleiro salvando bola na trave. Aí esquece, porque obviamente é o jogo que tá. Se o jogo tá pegando fogo, a galera que tá aqui em volta, né, só vai entrar mais quem tem uma informação mais relevante. Eu tinha opinião do torcedor, se acontecesse alguma coisa nas proximidades da arquibancada. Aí eu entrava e tal, e com os convidados, né? Com os artistas, enfim. Então, quer dizer, aprendi muito com essa galera. De você estar sempre... E o que eu faço... E uma coisa que eu tenho até hoje é isso. De você estar sempre preparado para qualquer parada, qualquer momento, para entrar no ar. E mesmo assim, às vezes você acha que está preparado para algumas coisas na tua vida e você não tá. Não tá. Nunca tá, né, cara? Não, a gente nunca espera, né? Não. Em falar nisso, rapidinho. Como é que foi tomar um esporro do William Vital, cara? Tu viu aqui? O maluco Thales pediu pra ele fazer, né, cara? Eu vou te falar como faz vilão, mas também ele tem a cara do vilão. O cara é brabo demais. Eu até postei isso no meu Instagram, @MarcoVanDamme. Cara, o William, quando fechou a cara e começou a dar um esporro como se fosse diretor de rádio. Eu falei, que isso, mano? Aí sabe quando tu já tá falando, que maluco, o cara impressiona. Você imagina o cara no set de filmagem, cara, fazendo um vilão.
Você aqui daquele jeito, ele falou, pô, o cara é muito... Cara, que isso, o cara é muito brabo, meu irmão. Na boa, o William desequilibra. Aí, William, palmas pra você, maluco, você é muito brabo. Eu fiquei com medo mesmo. Ficou com medo, né? Fiquei, pô, tô te falando. Ele é demais, ele é demais. Gente boa demais também, a gente conheceu. Parceiro, né? Só que a gente não conheceu do outro lado, a gente conheceu ele como diretor, né? Que ele é o diretor do programa da Josi, né? Cultural, a gente participou lá. Vitrine cultural. E tratou a gente super bem também, deixou a gente super à vontade. Falou, galera, fica à vontade. Casa de vocês, natural. Então... É igual de estar aqui, cara, batendo papo, trocando ideia. Então a gente já começa naquele clima já mais light, né? Já não tem aquele frio na barriga, aquele nervosismo de tu começar, cara, tá gravando, tem câmera aqui, tem câmera ali. Um pouco, mas depois vai se soltando, vai exatamente. Relaxando, vai embora, assim, acho que já acaba se acostumando, já fica mais à vontade, já se sente em casa. Quando a recepção é melhor, acho que você já se sente em casa. Quando você tem aquela recepção muito agradável, você já fica meio tenso, já fica... Tu já vai se fechando, coisa e tal, Será que eu posso falar? Verdade. Mas quando você tem a receptividade melhor, acho que as coisas fluem mais. A parada mais flui, cara. Vai normal, vai de boa mesmo, vai tranquilaço. Van Damme, então, você com várias histórias engraçadas, vou pegar. A produção tem uma foto aí, vou ver se pedir pra botar aí. Conta a história dessa foto aí. Que é diferenciada essa foto, né, meu pai? O que houve? O que eu posso dizer sobre essa foto? Refrescante. Você vê que eu tô lavando a bunda ali, né? É diferente, né, meu pai? Mas tava um calor do raio laser nesse dia. Tava na casa da minha cunhada, do meu cunhado, coisa e tal. Pô, tem um chuveirão. Cara, eu gosto de chuveirão, irmão. Tem coisa gosto de chuveirão. Bom. Minha tia morava, né? Minha prima e meu primo hoje moram lá. Minha tia não tá mais aqui. E eu, desde pequeno, tinha um chuveirão lá em Auma. Que eu, batizei aquele lugar de chuveirão de Auma, um clássico do verão carioca. Eu tinha que ir pra lá todo verão, cara. E aí eu cresci com isso. Desde pequeno até, já crescido, ir lá tomar uma cervejinha com o meu negócio debaixo do chuveirão de Auma. Virou um clássico da minha vida. Eu gosto muito de chuveirão. Às vezes até eu prefiro o chuveirão do que a piscina, em determinadas situações. E aquele chuveirão lá pediu isso. Aí eu botei minha sunguinha, coisa e tal, lavei meu popotezinho ali, ó, lavando e vou que vou, deixando tudo bem limpinho, debaixo de um calor do raio laser. E vamos que vamos, meu amigo. É assim que a banda toca. É isso. Acho que a gente tem que se sentir bem. Acho que é como eu falei aqui. Tem que sentir no lugar, né? Tu tá feliz, aí o negócio já foi, né? Te pegaram no flag, né? Claro, né? O paparazzo te pegou ali. Foi, mas eu acho que ele tem que estar velho. Mandou. Isso porque eu não tô pelado. Antigamente eu gostava de correr pelado. Se tivesse pelado, ele ia mandar foto. Não, tem gente que tem foto minha pelado. Tem. Essas fotos ficaram perdidas por aí. Graças a Deus. Em algum lugar, não, mas aí volta e meia pipoca uma. Se rodar na internet hoje viraliza, cara. Aí voltei meio pipoca ou meu pelado. Eu gostava de ficar pelado, coisa e tal. Aí tinha aquele papo, né? Duvida. Eu duvido que tu vai. Então tá bom, aí pronto, aí já era. Aí já atravessei pelado o Presidente a Rio Branco à noite, né? Que eu não sou maluco de atravessar a Rio Branco pelado de dia. Mas ser preso por atentado ao poder. Hoje, né? Hoje em dia é complicado. Não, hoje já é. Hoje em dia tem câmera pra caramba. Hoje em dia tem câmera. Pô, imagina explicar que, jacaré não é lagartixa. André, hoje, resume sua vida hoje. Como é que tá a sua vida hoje? Em poucas palavras. Correria, maluco! Correria, desespero, família, trabalho e, aí a gente tem que se multiplicar, né, cara? E assim, você... as questões familiares, as questões do dia a dia, trabalho... Aliás, não só eu, todo mundo, né? Hoje em dia tu tem que se multiplicar, mano. Se multiplicar, é verdade. Né? Correria. E a família reclama muito, cara? Não. Minha esposa não consegue balancear. Conciliar. Ela sofre, assim, ela trabalha dentro de casa, né? Ela acaba, a gente procura dividir tudo dentro de casa. Mas ela trabalha lá de home office dentro de casa. E aí, por exemplo, período de férias escolares. Segurar as crianças. Minha filha não deixa. É um negócio complicado. E, se eu tenho que sair mais, é difícil. Minha mãe mora do meu lado, já é bem velhinha. Aí tem que resolver as paradas para ela. À noite tem a fêmea o dia. E as coisas que vão pintando no dia a dia. Correria é brabo, mas, cara, realizado, feliz. E vamos correndo atrás de mais coisas, vamos fazendo acontecer, vamos
gerar oportunidade. Gerando oportunidade, você gera felicidade, né? Com certeza. Então a gente vai atrás disso aí mesmo. Então, aí tá tudo certo, nós vamos que vamos. Cara, maravilhoso. Cara, queria te agradecer. Pô, tá? que isso. Acho que queria te agradecer hoje. Não tenho, acho que a gente começou maravilhosamente bem com você bom, hoje. cara, que bom que você Gostei demais. Tá? Nossa primeira vez. Pô, que maneiro. Com nossa primeira fazenda, né? Normalmente a gente tá desse lado aí, né? Hoje a gente tá do lado de cá. Então, nossa primeira vez, acho que foi maravilhoso. Foi um papo. Acho que é isso que a gente quer. Isso aí. É uma resenha. A gente não quer aqui entrevistar. A gente quer resenhar. Trocar ideia. Trocar ideia. Isso aí. Acho que o clima é esse. E eu queria que você deixasse essa mensagem pra galera que tá começando, pra galera que já vem também trabalhando, né? No meio da rádio, no meio do. Meio artístico. No meio artístico, né? em geral. Pode ser em geral, mas eu acho que mais na sua área. A galera que é radialista, que já tá aí, que tá começando, que já tá trampando aí. Qual o recado que deixa pra galera aí, cara? Cara, acreditar, correr atrás, se especializar, acreditar no seu talento. Tem uma galera, uma nova geração vindo forte aí. Por exemplo, o Thales, que trabalha junto comigo na FM Dia. Pô, moleque novo, mas que pô, tem uma habilidade incrível no ar. E, enfim, é acreditar, né, na sua capacidade. Vai ter pedreira, certamente vão dizer para você que não vai dar em nada. Isso daí é um clássico, mas vai, acredita. Né? Porque no final, irmão, todo mundo tem um ponto de partida na vida, né? Então, pô, se hoje pô, tu tá quebrando pedra, você tá complicado fazer acontecer, uma hora as coisas fluem. Aí quando você estiver lá na frente, aí vão falar assim, pô, esse cara, ela fazia isso aqui, tal dia. As pessoas têm isso, né? Tipo, relacionam a você ao que você fazia lá atrás. Como se você tivesse que estar lá. Não, as pessoas crescem. As pessoas saem, né? Fazem... Tem certas histórias, vou até contar uma história aqui rapidinho. Fica à vontade. Não, porque você, assim, gente, até mesmo na vida dos artistas, né? Todo mundo tem o seu ponto de partida. Eu já vi, por exemplo, você vê o tamanho hoje da Anitta, uma artista internacional, eu já vi gente falando assim, mas a Anitta fazia baile. Ela fazia baile lá no fundo. Claro. Fazia, mas ela é inteligente. Né? Ela é inteligente, ela tem um diferencial, ela enxerga mais à frente do que a maioria, do que a grande maioria. Verdade. Tem talento, cresceu, chegou onde chegou. Cara, você tem etapas na sua vida. Você vai condicionar aquela pessoa no seu primeiro ponto. Quer ver um lance que eu não conto muito não, para não acharem que é mentira, justamente por causa disso. A Shakira, quando lançou, Shakira, se lançou na carreira internacional, o disco era Pés Descalços, né? Eu lembro disso como se fosse ontem. E eu tava na RPC, eu atendia telefone na RPC. E ela chegou lá para divulgar o CD junto com o pessoal da gravadora. Aí fez a entrevista lá no ar, na RPC e tal. E eu tava saindo para fazer um lanche. Era a hora para fazer um lanche. Aí, pô, o cara lá da frente falou assim, pô, Vandame, tem um lugar aqui perto pra gente levar a Shakira pra fazer um lanche? Porque, pô, ela tá com fome. Eu falei, pô, cara, pra fazer o lanche é o seguinte, é o McDonald's, que, pô, vai estar lotado. Esse McDonald's aqui da Praça Nova vive lotado. E o Flórida aqui na frente, que, pô, o Flórida é Flórida, né? E eu tô indo lá. Pô, aí eles falaram com ela, vambora, cara. Eu comi o joelho junto com a Shakira pra falar isso hoje. Que tu tem que ter registro de joelho no Flórida com a Shakira. Ela cresceu, explodiu. Hoje ela não comeria o joelho no Flórida. Mesmo que ela quisesse. Porque eu tenho certeza que ela comeria se pudesse. Mas, pô, a vida dela não permite isso. A correria, né? Que ela vai ser blindada por um monte de gente, coisa e tal. É isso, cara. Então, tudo na tua vida é composto por etapas. Então, vai ter uma etapa, você vai pra segunda. Vejo muita gente querendo... Até porque hoje em dia todo mundo é muito acelerado. Eu acho que a internet acelerou mais, né? Todo mundo. Eu não vou criticar isso. Eu acho que isso faz parte de uma realidade. Né? Dizer, porque, pô, hoje em dia todo mundo no celular é complicado, Mas é o mundo que tá aí, gente. É o mundo atual. Não vai voltar atrás. Não vai. Né? A gente vive transformações na sociedade, historicamente, da mesma forma como a década de 80 não era a década de 20. Então, quer dizer, as coisas se transformam, as coisas mudam.
acelerar demais corre o risco de atropelar processos, mas enfim, acredita aí que tudo vai dar certo. Confia que vai. Até esse lance do celular, né? Antigamente, as pessoas chegavam mais no rádio, na televisão, com o sonho de serem apresentadoras. Tem, claro que tem. Muita gente, mas no Instagram, no TikTok da vida, as pessoas estão encontrando um outro caminho, o caminho da comunicação. Que, de repente, a televisão vai querer puxar, o rádio vai querer puxar. Verdade. Né? Então, quer dizer, é um outro caminho. É um outro meio de oportunidade que está construindo e que é mais fácil para quem é mais novo. Eu confesso que, para mim, é manter esse hábito de ter que estar lá postando tudo em rede social. Para minha geração, de uma maneira geral, pelo que eu vejo, é difícil. É claro que tem gente que se destaca, que consegue se reinventar de uma maneira... Mas a gente tem que se reinventar de todo jeito, todo dia, né? Não, verdade. A gente faz. Até a gente também não esperava estar aqui hoje, né? Apresentando. Somos músicos. E hoje a gente vai ser o mundo dá voltas, que hoje a gente está aqui apresentando um podcast. Então, é o que é a atualidade, né? Hoje, o atual, o que está em alta? É o podcast. E a gente, infelizmente, né? Acho que tem os dois lados, como você falou. Tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente tem que se adaptar ao momento. Porém, tem seu lado ruim? Isso, tem, porque você deixa a sua referência de lado. Exatamente. Mas tem um lado bom que você tá ali se atualizando também e tendo conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então, acho que você tem as duas partes. Tem a parte ruim e tem a parte boa que não tem. Eu acho que realmente a gente não deve desistir de jeito nenhum. Nunca. Vai sempre ter pedras, acho que pedras, barreiras, paredes na nossa frente que a gente está enfrentando. A gente está no começo da nossa carreira. Então a gente está enfrentando muita coisa, a gente já vem enfrentando muita coisa. E tem aquele papo. Por que tu não desiste logo disso, cara? Isso aí não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Isso não dá em nada. Então, acho que isso hoje isso me dá mais força. Entendeu? Acho que isso hoje, quando eu escuto palavras disso, desiste disso, que isso aí não vai dar em nada. Eu falo, cara, isso vai me dar mais força. Tentar conseguir te mostrar que lá na frente eu consegui, eu venci. A desistência virar motivação, né? Isso aí. A suposta desistência que as pessoas falam. É o problema de hoje em dia, que é o seguinte, cara, tem muita gente falando baseado em coisa nenhuma, né? Isso aí é realidade. Eu procuro ter cuidado com... né? Eu procuro ter cuidado com o que eu vou falar, cara. Verdade. Porque eu não sei de tudo, mano. Não sei de tudo. Algumas coisas eu sei, que eu gosto, procuro entender por experiência própria. Tem muita coisa que eu não sei. Hoje em dia, a informação chega mais fácil para todo mundo. Isso é a realidade. A gente consegue ter acesso a um monte de coisa. Mas a gente não é especialista em tudo. Tem uma diferença em você ter informação e você virar um especialista para tudo. Né? Aí começam a surgir os pitaqueiros da vida. Aí, né? Aquele achismo. Eu acho que aí já era. Exatamente. Então é bem complicado. Cara, mais uma vez agradecer. Acho que a gratidão é a palavra. Obrigado por disponibilizar seu tempo para vir. A gente sabe que a correria é grande, a gente também tá nessa vibe, a gente sabe que a gente corre aí. E o que precisar da gente, já tô. As portas estão abertas. Espero que você volte aqui. Né? Vou voltar, com certeza. Espero que volte. Eu gosto disso, acho que as portas estão abertas. Fica à vontade. E, meu compadre, a gente vai se ver muitas vezes por aí. Muitas vezes. Com certeza. Espero que vocês vão lá na FM Dia, tá ligado? Vamos marcar lá. Em breve estaremos lá. Isso aí, tiraram Deus quiser. Vamos lá. É isso daí, galera. Segue, já tô no podcast, Orion, assessoria, Van Damme, grupo já tô. @Marco Van Damme, vai lá no Instagram, @Marco Van Damme, Van Damme com 2 M's. Te vejo lá. É isso. Vambora. Deixe seu like aí, dá aquela moral, compartilha. Marco Van Damme lá, vai lá, Marco Van Damme. Isso aí. Faz aquele engajamento com a gente lá. Valeu? Valeu, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast. E vai ter muitos e muitos por aí por você. Segue aí. Segue aí. Vambora. Valeu.